Olá, meus queridos australianos. Faz um tempo que não faço um vídeo na Austrália porque nada estava acontecendo até aparecer isso. Obviamente, Pauline Hanson popularizou o termo monocultura. E devemos ser gratos a Pauline Hanson porque agora temos uma voz política. Isso virou algo comum. Está tão comum que está assustando muita gente. Mas deixe-me mostrar este vídeo primeiro. Ela está absolutamente certa, aliás. Digo para todos: querem multiculturalismo? Se preparem. Querem a lei Sharia? Eu não. Querem múltiplos casamentos? Eu não. Vocês querem gangues estrangeiras andando com facões nas ruas? Eu não quero. E quando vocês falam que querem multiculturalismo, estejam prontos e preparados para todas essas outras tradições culturais que eles querem trazer para este país. E é por isso que estou defendendo a cultura australiana e seu modo de vida e respeitando os homens e mulheres que lutaram e morreram por este país, pelos nossos valores, nossa moral, nossos princípios, nossa cultura, nossas leis. Isso é o que é a monocultura moderna. E se você faz parte dos 21% que são contra, então isso me diz: você é realmente australiana? Você realmente quer estar aqui? Ou você só está de passagem, usando o país em benefício próprio, sem querer defendê-lo ou lutar para ser australiana? E essas pessoas nem sequer amam a Austrália, apesar de tudo o que a Austrália deu a elas. Veja isso. Garotos, 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 falem comigo. Quem vai ganhar hoje? Não. O Manchester United vai ganhar hoje. Turquia. Vamos lá. Olha esse idiota! Olha esse completo idiota! Ele seria espancado na Turquia por causa disso, por causa da cor da pele dele. Mas ele não entende isso porque ele prefere escolher qualquer país muçulmano aleatório do que a Austrália, que deu a ele uma vida ótima fora do seu, digamos, país africano devastado pela guerra. Eles nem são leais. Vamos, me dá uma palavra pros australianos. Vai se ferrar. Essa é uma camisa da Argentina. Eles usariam qualquer coisa, menos algo australiano. Então, o que a Pauline disse está 100% certo. Quando você importa outras culturas, você não traz só as partes boas, como o Diwali, roupas e vestidos coloridos, danças e comidas. Essas não são as únicas coisas que você traz. Você traz tradições, ressentimentos e práticas culturais de séculos atrás. Você traz tudo isso também. E não está sob o seu controle. As pessoas que fizeram esse experimento na Europa agora estão tentando em larga escala na Austrália. A Austrália tem experimentado o multiculturalismo em uma escala menor nos últimos 20 anos. Eu diria que provavelmente nos últimos 40 anos ou algo assim. Nos últimos 5 anos, especialmente após a Covid, eles multiplicaram isso. Agora começamos a ver os frutos. Ouça esse palhaço. Este é Chris Minns, premier de Nova Gales do Sul, respondendo a Pauline Hanson. Ouça o que ele diz. Uma das minhas maiores reclamações sobre o que a Hanson diz, tem uma longa lista, Karen, mas uma das coisas que realmente me deixa insatisfeito é que ela parece estar dizendo que se você apoia o multiculturalismo, então você também apoia a lei islâmica. Múltiplos casamentos para ou várias esposas para homens e gangues com facões. Como se você apoia o multiculturalismo, você deve ser a favor da lei islâmica. Isso é um completo absurdo. Como isso é um absurdo? É isso que o multiculturalismo trouxe. Não está sob seu controle. Você nem estará aqui nos próximos 2 anos. Você vai jogar golfe com seus milhões de dólares em outro lugar, provavelmente em uma sociedade branca. Não controla o que isso traz. Olhe para isso. Vamos apenas olhar para o Reino Unido, certo? Nosso ancestral cultural, porque tudo o que estão tentando implementar aqui na Austrália já aconteceu no Reino Unido. Você conhece Henry Nowak? Olha isso. É isso que acontece. Isso é multiculturalismo. Anda. Um cara branco é agredido por pessoas de outras culturas. Anda! Olha isso. Ele é agredido bem aqui. A policial chega e agarra o único cara que foi atacado. Por quê? Porque ele é branco. O outro policial vai até eles e pergunta: vocês estão bem? Mexa-se. Não, ele para o canto. Levante as mãos. Olhe o que está fazendo. Ela deixa eles irem. Voltem. Levante as mãos. Atrás das costas. Olhe para isso. Aquela mulher voltou. Ela os deixou ir. Você quer ver o que mais está acontecendo? Isto é a Irlanda. 3 crianças e um adulto foram retirados de uma acomodação de emergência em Dublin, Irlanda, porque ela disse algo que ofendeu a sensibilidade de outras culturas. Eles literalmente a deixaram sem teto.
Eu não quero morrer. Os moradores locais estão sendo expulsos, literalmente ficando sem teto. Olha isso. Uma médica muçulmana americana diz que não atende pessoas que assistem a Fox News. Vou desligar a música. Ela diz: quando entro no quarto do paciente e a Fox News está alta, digo tchau e não atendo. Bem, felizmente, os Estados Unidos não são tão submissos a outras culturas quanto o Reino Unido e alguns outros países. E também querem fazer da Austrália um país submisso, se curvando a outras culturas. Após investigar uma postagem nas redes sociais, a UTMB demitiu o funcionário contratado ontem à noite. Quer ver mais? Olivia, conheço Olivia, recebeu uma barraca e vales de alimentação dos funcionários do conselho em vez de uma casa. A ex-enfermeira agora vive em um canteiro de grama, provavelmente nas ruas, após ser informada de que não tem prioridade para a moradia de emergência. Quer saber quem tem prioridade? E eu estou realmente te contando por experiência pessoal, sabe, Nuria Khan. Na verdade não, tire esse nome. E eu realmente sei disso por experiência própria. Eu conheço uma mulher pessoalmente. Ela trabalha em habitação social. Ela trabalha para o governo e ela estava dizendo que vai pedir demissão porque há um exército de pessoas sem teto vindo de culturas do terceiro mundo e elas recebem prioridade na lista e conseguem uma casa. Isso já está acontecendo na Austrália. Olha só, já está acontecendo na Austrália. Há quanto tempo você mora aqui? Eu morei lá até 2004. Essa mulher mora em habitação social desde 2004. Depois, a filha dela veio da Austrália bem mais tarde, em 2014. Então ela também se mudou para cá. Não é incrível? Antes de 2004, minha mãe veio para a Austrália em 2003 e é cidadã desde então. Uau! Eu vim bem mais tarde. Certo, em 2014, ano passado eu me mudei para a casa da minha mãe e foi quando ouvi a notícia e ela me mostrou a carta. É tipo, eles vão demolir esse prédio. O que vai acontecer com a gente? Vocês têm que nos dar uma chance de aproveitar a nossa vida sem ter que ficar com medo de, sabe, se a gente pertence a esse lugar ou não. Porque isso é o que está acontecendo no Reino Unido. Enquanto os nativos estão ficando sem teto, vivendo nas ruas. Estou em Stoke Heath, na Dutton Close. E essas são 21 casas novinhas em folha que basicamente vão ser usadas para migrantes. 121 migrantes. Eles recebem seu próprio conjunto habitacional. É simplesmente insano vir aqui e ver isso. Isso não é um hotel antigo de 3 estrelas ou um bloco estudantil desativado. São casas novas em folha. Casas novas em folha para eles. E Chris Mintz diz, nós não precisamos aceitar isso. Não cabe a você, Chris Mintz. Quando você traz essas culturas, também vão trazer seus hábitos culturais. Olhe para isso. Isto é a Inglaterra. Isto é a Inglaterra, arruinada. E não se limita à Inglaterra. Olha isso. Está acontecendo na Austrália também. Isto é a Austrália. Está acontecendo. E ele diz que não precisamos aceitar isso. Quando ele diz que não precisa aceitar isso, o que ele quer dizer com isso? Quantas vezes ele condenou qualquer uma dessas coisas? Nada. Lembra dessas duas enfermeiras? Dessas supostas enfermeiras? Elas se safaram. Nosso sistema de justiça não está preparado para lidar com pessoas que trazem seus problemas do terceiro mundo, problemas culturais estrangeiros, porque obviamente nossas leis foram criadas para lidar com problemas locais, problemas daqui. Ele disse que a liberdade de expressão terá que acabar para preservar o multiculturalismo. Conto isso porque essas pessoas não vão parar por nada. Ele sairá em alguns anos. Ele vai te manipular. Diz, não queremos múltiplos casamentos, poligamia, bigamia, cultura da honra ou FTM. Não é isso que queremos. Só queremos que cada vez mais pessoas entrem e ele logo vai embora. E quando ele for substituído pelo próximo grupo de políticos, eles vão dizer isso. Olha essa mulher muçulmana que é deputada. Sabe o que ela curtiu e retweetou? Aquelas meninas abusadas em Rotherham e em outros lugares. Ela está falando sobre as vítimas das gangues de aliciamento. Ela está dizendo que aquelas vítimas que foram aliciadas por pessoas da comunidade dela só precisam ficar caladas pelo bem da diversidade. Esse é o próximo passo depois de Chris Christmas, é sempre assim. Não precisamos aceitar. Você acha que essas pessoas param? Não, continuam vindo. Ouça, cara. Quando Chris Mintz ou pessoas da esquerda já condenaram essas pessoas?
Nós somos ordenados a aterrorizar os descrentes. Isso é uma religião, como eu disse. Ordenados a aterrorizar os descrentes? O Alcorão diz muito claramente na língua árabe, isso significa aterrorizá-los. É uma ordem de Alá. É uma ordem de Alá. Nós não precisamos aceitar isso. Não precisamos aceitar isso. Só temos que continuar trazendo essas pessoas. Veja, tenho certeza que esse é o mesmo discurso de vendas apresentado ao povo da Grã-Bretanha. E olha isso. Esse é o estado de Londres. Olhem isso, pessoal. Não é lindo? O multiculturalismo não é lindo? E eles estão te manipulando hoje. Eu nunca vi uma única área branca assim. E eu já vi, sou uma pessoa muito viajada. Já estive em muitos países, provavelmente em mais de uma dúzia de países. Áreas brancas, intocadas, cristãs. Totalmente cristalinas. Essas áreas de terceiro mundo. Isso aqui não é nada. Olha, isso é o leste de Londres. Eu já vi pequenas cidades e vilarejos ingleses. Vilarejos brancos, lindos, limpos, como o Condado do Senhor dos Anéis. Mesmo se você for para Midlands ou outro lugar, porque eles estão espalhados por toda parte, você vê isso. Nós não precisamos aceitar a cultura do facão. Olha isso. Isso aconteceu com um garoto de Manda. Vou mostrar o vídeo para você, talvez só um pouquinho. 1, 2, 3, todos africanos. Sim, todos africanos. Eles seguiram esse garoto de Merinda até a pousada dele ou para onde quer que ele estivesse indo. O garoto entrou, eles arrombaram e foram atrás dele e o espancaram várias vezes. Acho que foram 54 agressões e o esfaquearam 20 vezes. Na verdade, deixa eu ler aqui. Perseguido por uma gangue de jovens sudaneses, foi esfaqueado 56 vezes e teve 66 ferimentos de objeto contundente em um ataque fatal em 2022. Como com Henry Nowak, só soubemos disso quando esse caso foi ao tribunal. Não precisamos aceitar isso. Mas por que acontece todo dia? Desculpe, esqueci de mencionar. Ele disse: não precisamos aceitar isso. Veja só. Nós não precisamos aceitar isso. Eu não me importo. Esses são todos os líderes, as organizações e os grupos muçulmanos proeminentes que assinaram em apoio a essas duas enfermeiras muçulmanas. Quem disse? Nós matamos todos os israelenses ou judeus que vêm sob nossos cuidados. 80 grupos e líderes muçulmanos assinam carta aberta dizendo que a indignação pelo vídeo das enfermeiras de Sydney é seletiva e pedem que elas sejam liberadas. Então você traz essas culturas, goste você ou não, Chris Mintz. Não depende de você. E ele sabe disso também, pessoal. Ele sabe disso também, aliás. Deixe-me mostrar isso. O que ela parece estar dizendo é que, se você apoia o multiculturalismo, então você também apoia a lei Sharia. Múltiplos casamentos ou múltiplas esposas para homens e gangues com facões. Dizer que apoiar o multiculturalismo significa apoiar a lei Sharia é uma grande besteira. Como isso é uma completa besteira? Eu acabei de te dizer, quanto mais você traz essas pessoas, mais elas trazem seus hábitos. Ok, vamos ouvir o lado dele na discussão. Essa não é a visão, essa não é a experiência vivida das pessoas que moram em Sydney, que cresceram em Sydney. Desculpe, Sydney. Certo. Vamos ver o que aconteceu com essas pessoas em Sydney e mostrar alguns exemplos de Sydney para você. Beleza? Este é Anthony Albanese e Tony Burke, que entraram em uma mesquita em Sydney. Essa é a própria região eleitoral dele. Quem é Tony Burke? Olha só isso. Olha só isso. Eles querem atacá-lo. Na verdade, eles querem atacá-los. Eles querem atacar os dois. Você o chamou de honrado. Ele é responsável pela morte de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão dos nossos políticos. 1 bilhão. Ele gritava. Essas pessoas gritavam com Tony Burke e Anthony Albanese em seus próprios eleitorados. Essa não é a experiência vivida dessas pessoas. Você traz essas pessoas. Elas trazem suas queixas, sua raiva, suas práticas culturais, honra, cultura, poligamia, tudo. Elas trazem tudo. Sou daqui, vivi minha vida toda aqui e crio minha família neste lugar. Onde ele mora? Eu não acho que ele mora em Bankstown. Eu não acho que ele mora em Lelechemba. Eu não acho que ele mora nessas áreas porque deixa eu falar pra vocês. Eu sempre morei em áreas de brancos, certo? Sempre. Eu não vou pedir desculpas. São as áreas mais limpas, seguras e melhores do mundo inteiro. Seja na Inglaterra ou na Austrália, e tenho certeza que na África do Sul também. Apoiar qualquer uma dessas coisas. Eu não apoiaria a lei da Sharia ou qualquer uma dessas ideologias insanas em um lugar como a Austrália. Acredito que o multiculturalismo funcionou. Sejamos honestos, este é o melhor país do mundo, melhor que qualquer outro lugar. Não por muito tempo. Não por muito tempo. Porque era exatamente isso que os britânicos achavam do próprio país. Veja como acabou.
Esta é Birmingham, a segunda maior cidade da Inglaterra. Olhem isso, vejam o estado. Ele afirmou que não devemos aceitar a lei da Sharia. Em que ele acha que essas pessoas acreditam? Além disso, não há nenhuma mulher aqui. Nenhuma mulher. Só há homens sentados como se aqui fosse Mogadíscio. Olha só. Você não veria uma única mulher. Não, nenhuma mulher. Onde estão as mulheres? Onde elas estão? Chris diz que não precisamos aceitar isso. Que idiota. Que idiota. Como permitimos isso? Sabe como começou? Tudo começou com boas intenções. Foi assim que começou lá nos anos 70. Dá uma olhada nesse vídeo dos anos 60. Devemos pensar em um só mundo, uma só humanidade. E todos nós temos obrigações internacionais a cumprir se quisermos que o mundo seja pacífico para todos. Cavaleiro de armadura brilhante para o resto do mundo. Você acha que devemos receber o máximo possível? Sim, eu acho, com certeza. Acho que devemos cooperar de várias formas para garantir que essas pessoas tenham suas necessidades atendidas. E quanto à tensão racial que pode ser criada aqui como resultado disso? Bem, eu acho que precisamos implementar novos programas educacionais nas escolas para mudar as atitudes das pessoas. Acho que todos nós temos que pensar em termos de unidade. Foi assim que tudo começou, pessoal. Foi assim que tudo começou. Devemos deixar todo mundo entrar. Uma nação, um povo, um mundo, tudo. Foi assim que terminou. Na verdade, nem terminou ainda. Ainda está acontecendo e não vai acabar. Olha só, isto é a Irlanda. Na verdade, fico surpreso porque realmente não temos... Não entendo porque não temos... Olha isso. Um cara africano aleatório que veio da África simplesmente começou a destruir os carros das pessoas. Olha isso. É só isso. Afirmam que não precisamos aceitar isso. Não depende de você, Chris Mintz. Não depende de você. Olha isso. Era assim a Bélgica há apenas 20 anos. A esquerda, Bélgica. À esquerda, você verá a esquerda, Bruxelas em 2005. A direita verá Bruxelas hoje. Líbia é um hobby. Olha só. Veja como está tranquilo. E olha isso. Você nem veria pessoas belgas mesmo assim. Nenhum deles é belga. Nenhum deles. As pessoas que ergueram esses prédios, as pessoas que criaram essa civilização, ela está literalmente sendo destruída diante dos nossos olhos. Veja como era pacífico e calmo. Tudo pelo multiculturalismo. Tenho certeza que também disseram, não precisamos aceitar isso. Justo. Pessoal, aqui na Austrália, nós não podemos nos dar ao luxo de ficar dormindo no ponto, porque os europeus podem dizer, olha, fomos enganados. Mentiram pra gente. A gente não sabia que isso ia acontecer. Eu falei pra vocês naquele vídeo. Mostrei pra vocês o vídeo do tiozão dos anos 60. Sabe? Intenções nobres. Dá pra entender quem pensa assim, porque quando você está de barriga cheia, quer ajudar o mundo. Mas a gente não pode se dar a esse luxo. Olha só, é assim que é Broad Matters. Isso é Broad Matters, é um subúrbio muçulmano em Melbourne. Olha a fila. Olha a fila. Olha isso. Pra onde elas estão indo? Todas elas. Todas essas mulheres. Veja isso. Que tipo de filhos você acha que vão criar? Eles vão ser do tipo, ei, viva a Austrália? Ou eles vão permanecer leais à sua cultura ancestral, ao país de origem? Uma mulher, só uma mulher. E é só questão de tempo até que mulheres na Austrália são assediadas por usarem roupas ocidentais. Não estou exagerando. Olha, isso já aconteceu na Europa, pessoal. Não estou mentindo. Olhem isso. As mulheres na Suécia têm vidas limitadas. Esse é um padrão que se assemelha muito ao apartheid de gênero, mas que na prática agora impede garotas de ir à festa. Tá. Esses homens conseguiram chegar até aqui. Quem os impede agora? São os suecos de origem? Não. Você consegue convencê-los a não entrar? Ei, venha vê-los. Bem, quando você consegue esses... Câmeras. Você pode mergulhar e segurá-las. Vai, diga. Vamos pegar essa câmera. Vamos pegar essa câmera. Chorar. A gente se sente traída. Minha vida está desmoronando. Minha vida está desmoronando. E ninguém faz nada. Você não pode simplesmente dizer isso. Você tem que fazer direito. Você não pode simplesmente dizer isso. Tem que fazer direito. Suas janelas vão ser quebradas esta noite.
Os vizinhos se irritam porque ela vive sozinha. Que ela tem cachorros, que, segundo interpretações do Islã, são considerados animais impuros. Que ela e suas amigas tomam uma taça de vinho quando fazem churrasco no quintal dela. Quando chegava em casa, as flores podiam estar destruídas. Sim, coisas destruídas. Está chegando. Galera, está chegando na Austrália. Mulheres que podiam entrar. Você entendeu o recado. Na verdade, não está chegando na Austrália. Já chegou. Olha isso, eu previ. Eu disse isso há um tempo. Veja só, bares e boates estão sendo alvo de gangues do Oriente Médio que usam refugiados recém-chegados e seus filhos de, adivinha de onde? África, porque são fáceis de recrutar. Você não consegue recrutar um garoto australiano branco, mas recruta africanos? Não avisamos sobre as patrulhas da Sharia? Alvo de incendiários. O mais recente de uma série de ataques pela cidade. Agora ao vivo com Ollie Haig. Olhe, a polícia suspeita que adolescentes estejam sendo recrutados para esses ataques com bombas incendiárias. Bares, casas noturnas, casas de striptease, bordéis. Por quê? Porque é contra a Sharia. É isso mesmo, Peter. Isso vem após um alerta extraordinário da polícia ontem sobre o risco de ataques com bombas incendiárias e tentativas desses ataques em bares e casas noturnas. Você entendeu. Preciso seguir. Tenho muito a mostrar. Olha isso. Não precisamos aceitar isso. Foi exatamente o que todos os políticos europeus disseram. Isso é a Alemanha, pessoal. Já mostrei o leste de Londres. Agora veja, isso é a Alemanha. Bonito, não é? Ruas limpas em Melbourne. É assim que elas vão ficar. Agora temos mais gangues africanas. Olha isso. Isso aconteceu. Isso aconteceu recentemente em Glen Waverley. Um bairro muito bom. Era lindo. O Shopping The Glen. Eu costumava ir lá o tempo todo. Um australiano idoso traumatizado em sua própria cama, um homem de 76 anos. A casa dele foi invadida por 4 homens de aparência africana. Algo incomum até entre criminosos. Eles esperavam o membro da gangue rival sair de casa, e então atiravam nele na frente da casa ou faziam um tiroteio de carro em movimento. Ninguém. Isso não é australiano. Isso não faz parte da cultura australiana. Eles não invadiam as casas das pessoas para matar ninguém. Nem mesmo os membros das gangues faziam isso. Mas os africanos, essas gangues africanas, eles não se importam com isso. Eles não ligam para isso. E esses governos vão continuar manipulando vocês. Ouçam esse cara. Esse comediante alemão, Nikita Miller, quase foi morto por um imigrante que o atacou dentro da estação central de Bremen. O agressor dele foi solto na mesma noite do ataque, e em vez disso, ele recebeu cidadania alemã. Então, como eu disse, esses esquerdistas, esses políticos, eles não vão parar por nada, e é por isso que a gente simplesmente tem que agir. Eu estou de saco cheio disso. Não precisamos rebater os argumentos deles. Eu ainda estou fazendo isso porque foi um argumento realmente estúpido, apresentado pelo Chris Minns. Porque, como eu disse, ele vai sumir. Ele vai sumir em 5 anos, em 2 anos. Ele não vai estar aqui. Nosso país será destruído, arruinado. Olha isso. Imigrante africano de 27 anos recém-chegado e cujo nome não pode ser divulgado por razões legais, foi preso pela polícia de Victoria em Melbourne após ataque a facadas em Epping. Epping, que tem uma grande população de imigrantes. O homem é acusado de ter esfaqueado seu amigo de 40 anos. Já se sente culturalmente enriquecido? Pelo menos nossa polícia ainda está prendendo eles. Mas eles estão sendo soltos, pessoal. Eles são liberados em 24 horas. Eu não ficaria surpreso se ele também fosse solto imediatamente. E as mulheres ocidentais liberais que estão na base dessa compaixão suicida por esses bárbaros. Olha o que acontece com elas. Esta é uma mulher parisiense. Ela leva um jato do que quer que esteja naquela pistola de água. E esses homens africanos, não franceses, começam a assediá-la. Um deles rouba a bicicleta dela. Eles estão uivando, zombando, rindo dela, tirando sarro dela. Olha só isso. Esse é seu futuro. Na verdade, é uma versão mais leve disso. Olha isso. Escuta essa britânica. Ela o confronta. Você fala coisas sexuais para as garotas quando elas passam? Você está dizendo coisas sexuais para garotas jovens quando elas passam? Sim, eles estão dizendo isso. Quer uma prova em vídeo? Olha isso. Isto é a Inglaterra. Cai fora. Uma mulher está passando e um imigrante simplesmente pega na bunda dela. Querem ver mais? Isso é compaixão, pessoal. Isto é a Alemanha. Ele agarra isso. Olhem isso.
faz gestos obscenos. Como anda a compaixão? Observem este símbolo. Como está a compaixão? Isso logo será o novo normal na Austrália. Porque nós queremos multiculturalismo. Multiculturalismo não aconteceu por acaso, pessoal. Não aconteceu por acaso. É tudo muito novo. Até os europeus estão se acostumando com isso. No início do século, a população muçulmana na Europa era de apenas 500 mil. Hoje são 50 milhões. 50 milhões, o dobro da população da Austrália. Hoje, 50 milhões de muçulmanos vivem na Europa. No começo do século, eram menos de 500 mil e novos imigrantes chegam diariamente. Enquanto líderes desses países tentam fazer o que Joe Biden fez aqui, ferrar tudo. As coisas se prolongam, mas são as mesmas pessoas, pessoal, as mesmas fazendo isso na Austrália. Elas não vão parar, por isso estão atrás da Pauline, nossa única esperança. Nossa única esperança. Ouça esse velho tiozão. Foi bem maior do que quando ela falou aquilo sobre muçulmanos. Tenho certeza de que alguns pediriam investigação por discurso de ódio por isso. É desse tipo. Por isso criaram as leis contra discurso de ódio. Agora não podemos falar livremente. Venha pra cima de mim, Anthony Albanese. Estou há muito esperando alguém bater a minha porta, mas ainda não aconteceu. Isso não significa que não vá acontecer. Instrui algumas pessoas próximas que estão no exterior. Deixei instruções claras para algumas pessoas fora da Austrália sobre o que fazer caso eu seja preso. Claro, vou precisar da ajuda de todos vocês, mas estou contando com a minha sorte pessoal, porque sei que tenho o privilégio de ser pardo. Não vai ser fácil para eles virem atrás de mim. Espero que todos façam o máximo de barulho quando vierem atrás de mim, porque continuarei fazendo barulho. Eles não podem tirar isso de nós, e não vão medir esforços. Eles destruíram a Europa e agora estão vindo para a Austrália. Eles estão vindo para os Estados Unidos. Eu não sei sobre o Canadá, mas algumas pessoas dizem que o Canadá também está no mesmo nível da Europa. A única coisa boa sobre a Europa é que o povo europeu está se levantando. Eles estão prontos. Eles estão literalmente prontos. Não estou sugerindo isso. Eu não estou apoiando isso, mas estou te dizendo você vai começar a ver coisas bem, digamos, não convencionais na Europa. Então ouça o que ele diz. Ele sugere que Pauline Hanson seja presa por discurso de ódio. Alguns diriam que ela deveria ser investigada por leis contra discurso de ódio por isso. É esse tipo de coisa, eu acho, que está começando a irritar as pessoas que são contra Pauline Hanson e o partido dela. A votação dela na época era de 27% e agora está em 31%. Desculpe, deixa eu começar de novo. Acho que ele pode estar apenas relatando isso em vez de sugerir. Foi bem maior do que quando ela falou aquilo sobre muçulmanos. Na verdade, acho que alguns sugeririam que ela fosse investigada com base nas leis contra discurso de ódio por isso. É esse tipo de coisa, eu acho, que está começando a irritar as pessoas que são contra Pauline Hanson e o partido dela. Na época, a votação dela era de 27% e agora está em 31%. De novo, essa resposta é insultuosa. Não, mas isso também é responsabilidade. Culpo a mídia e quem usa 2 pesos e 2 medidas. Se esse tipo de comentário tivesse recebido o tratamento que merece, ela não teria subido nas pesquisas. Mas ela faz isso cada vez mais porque as únicas pessoas que estão ouvindo isso são os intolerantes por aí que querem ouvir esse tipo de coisa. 36% da Austrália é intolerante. Ele está dizendo para prender Pauline Hanson. E pessoal, eles não vão vencer. Eles não vão vencer. Veja. Chris Minns disse que não precisamos aceitar isso, mas não é o que queremos dizer. Quando ele criticou ou atacou essas pessoas pela última vez, se não precisamos aceitar isso, por que não aplicam as leis contra discurso de ódio nessas pessoas? Esse cara disse que os australianos deveriam ir embora e que os muçulmanos vão dominar. E qualquer um que tenha problema com isso deveria ir embora. Eles estão usando exatamente a mesma linguagem em todo o mundo ocidental. Eles não vão parar por nada, por isso que eu cansei de debater com eles. Eu não tenho interesse em debater nem com os islamistas, nem com os wokes. Eu não me importo. A gente só precisa ser mais retórico. A gente sabe o que quer. A gente sabe pelo que luta. E é isso. E a gente deve fazer isso enquanto pode, porque a Austrália ainda é 85% branca. Sim, muitos deles estão enganados, são ignorantes, adormecidos e podem ser de esquerda e progressistas também. Mas cada vez mais pessoas vão perceber que se aliar a islamistas ou pessoas de outras culturas é um suicídio. Cada vez mais pessoas vão perceber isso porque os dados que vêm da Europa são inegáveis.